Em um arquivo de fotografias antigas, encontramos algumas fotografias que podemos denominá-las de estranhas até demais. Fotografia essas onde as bizarrices passam dos limites, fazendo com que as pessoas perguntem o porquê que algumas dessas fotografias haviam sido feitas. Mesmo assim, elas estão aí, nos arquivos. Aliás, encontramos um desses arquivos onde possuem essas fotografias bizarras. E eu duvido que hoje em dia alguém teria coragem de fazer fotografias como essas para guardar como recordações. Mesmo assim, se em tempos antigos pessoas foram capazes de fazerem essas fotografias, talvez fazê-las hoje em dia não seria algo tão difícil e absurdo assim. Mas duvido que uma pessoa normal iria ser capaz de fazer fotografias como essas. E com isso, hoje o Adversus selecionou algumas dessas fotografias estranhas, antigas. Algumas podem até causarem medo. E convido você, nesse exato momento, para junto com nós, acompanhar algumas dessas fotografias estranhas que o Adversus encontrou em um arquivo. Um certo dia, um homem que dominava um boneco ventríloco decidiu fazer uma fotografia de recordação ao lado de seu boneco. Ele fazia diversos shows dominando aquele boneco, mas estranhamente, crianças não participavam de seus shows. O que soou muito como estranho, pois qual criança não gostaria de ver um show com um boneco? Um boneco que falava? Qualquer criança gostaria de assistir, porém, o grande motivo das crianças não assistirem os shows daquele homem com seu boneco é óbvio, pois aquele boneco era assustador. E isso ficaria claro após o homem tirar uma fotografia com aquele boneco, que tinha uma aparência estranha. Mesmo assim, parecia uma criança real e não um simples boneco ventríloco. Seria mesmo um boneco que aquele homem tinha em suas mãos? Nesta imagem antiga e estranha, temos 3 crianças e ao fundo um homem. Uma das crianças estava em pé, porém 2 pareciam não terem seus corpos por completos. Mesmo assim, pareciam estarem muito bem e completamente vivas na imagem. O porquê de terem feito uma fotografia como essa, ninguém sabe. Nem se aquele homem que estava atrás seria o pai das crianças ou o avô. E nem mesmo se aquelas 2 crianças realmente não possuem seus corpos por inteiro. Mas a fotografia está aí, até os dias de hoje, nesse arquivo, onde também se tornou em mais uma fotografia antiga e estranha, sem explicação alguma. Por incrível que pareça, a maioria das fotografias antigas e estranhas estão ligadas com crianças. Como essa, onde há 2 crianças, uma menina e a outra. Não podemos afirmar se seria um menino ou uma menina. Só podemos afirmar que por algum motivo parecia estar sofrendo demais naquele momento. A criança não possui cabelo e por conta disso algumas pessoas acreditam que ela possuía algum problema de saúde. Mesmo assim, a fotografia foi feita no exato momento onde a criança parecia estar sofrendo muito com algo. E nem ligaram para isso. Bateram a fotografia, mesmo com a criança apresentando aquela insatisfação naquele momento. Quem teria coragem de fazer algo parecido? Ninguém sabe. Talvez a estranha no caso não seria a fotografia, e sim a pessoa que teria autorizado algo parecido. Não é verdade? Se até hoje em dia, na época de Natal, as crianças tiram fotos com papais noéis em vários locais, principalmente em shoppings, antigamente, os pais levavam seus filhos para tirarem fotografias em época de Páscoa com os coelhinhos.
Os famosos coelhinhos da Páscoa. Porém, com uma fotografia como essa, a gente nota o quanto os coelhinhos antigos eram estranhos. E por isso muitas crianças não queriam tirarem fotografias com eles. Essa criança da imagem parecia não estar nem aí para a aparência dos coelhinhos. Mas outras evitaram ao máximo tirarem fotografia com eles, pois sentiam medo da aparência deles. Eu mesmo, se eu fosse criança naquela época, não tiraria uma fotografia como essa. Mas, como existem crianças corajosas como essa da imagem, tudo era possível, não? Uma criança não reagindo à aparência de dois coelhinhos estranhos, até podemos aceitar agora. Obrigar uma criança a tirar uma fotografia com um palhaço bizarro como esse, aí já é demais. O que mais me impressiona é a criança estar ali, confortável com a situação. Se eu mesmo olhando daqui não estou, pois olhem para esse palhaço, olhem para a boca dele e diz para mim que não é assustador aquilo. Os pais da criança acompanharam aquela fotografia sendo feita e não sabemos se a criança teve pesadelos após fazer uma fotografia como essa com um palhaço bizarro como esse. Eu jamais deixaria um filho meu fazer uma fotografia com um palhaço desses. Você deixaria algum filho seu? Essa é uma fotografia muito antiga e muito estranha. Nela temos a turma do Mickey em um local onde parecia haver algumas matas. Ao fundo, um veículo pegando fogo, como se tivesse acabado de explodir naquele momento. Aparentemente, parecem serem crianças que estão usando aquelas fantasias, mas não sabemos ao certo se pode ser um efeito da câmera, pois podem serem adultos também. Agora, os motivos dessa fotografia ser feita, não sabemos e jamais saberemos. Nem quem teria ateado fogo naquele veículo e o porquê que ele teria entrado em chamas naquele local. E nem sabemos se aquelas pessoas que usavam aquelas fantasias estavam dentro daquele carro antes de ele pegar fogo. Por isso, é uma fotografia totalmente estranha. Agora olhem essa fotografia antiga e muito estranha também, onde obrigaram algumas crianças a tirarem fotografia com uma pessoa com um pano cobrindo seu rosto, um pano de cor escura. E isso causaria um tom de terror nela. Muitas pessoas acreditam que aquela pessoa que estaria com o rosto coberto na fotografia seria a mãe das crianças e que ela não estava com vida. Já outras pessoas acreditam que aquilo era mais comum do que imaginamos. E se isso for verdade, o porquê das pessoas fazerem aquilo com frequência em fotografias? Não sabemos. Nem para que crianças estarem envolvidas em fotografias assim, já que isso poderia causar um trauma gigantesco nelas. Será que realmente essas pessoas pensavam no bem-estar dessas crianças fazendo esses tipos de fotografias? Isso também nós não sabemos. Já nessa imagem antiga, além de colocar uma pessoa com o rosto coberto com um capuz e uma roupa escura que causaria terror, aliás, sequer vemos o rosto da pessoa na imagem, ainda colocaram duas crianças e fizeram elas usarem máscaras de animais. Olha a que ponto chegou a estranheza das pessoas nessa fotografia. E realmente, olhando uma imagem como essa, me impressiona até demais crianças estarem reagindo normalmente com algo parecido. Talvez sejam os próprios familiares que estão com as crianças nessas fotografias e por isso fazem delas mais seguras em momentos como esses. Mas já disse, eu mesmo jamais colocaria um filho meu para fazer algo parecido. Agora, se são mesmo os próprios familiares dessas crianças que obrigaram elas a fazerem algo parecido, nós nunca vamos entender os motivos
disso. E estamos fechando aqui nosso primeiro arquivo de fotografias antigas e estranhas que foi encontrado na internet. Em breve voltaremos com mais um vídeo com esse tema. E continue acompanhando Adversos, pois, assim como você, nós adoramos mistérios. E esse mundo é repleto de mistérios.